Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao canal Vida Plena. No encontro de hoje, vamos explorar um dos textos mais enigmáticos e profundos da história, o Evangelho segundo Tomé. É um manuscrito gnóstico encontrado em 1945 que contém as palavras secretas proferidas por Jesus. Muitas vezes a gente busca a plenitude fora de nós, mas estes ensinamentos nos trazem um convite diferente. Jesus diz nas fontes: "O reino está dentro de vós e também está em vosso exterior." Ele nos alerta que, se não conhecermos a nós mesmos, viveremos na pobreza e seremos a própria pobreza. Nesta análise, vamos mergulhar em lições sobre a persistência na busca, pois aquele que busca continue buscando até encontrar, e sobre como reconhecer o que está diante dos nossos olhos para que o oculto nos seja desvelado. Se existe o desejo de entender o significado interior dessas palavras e descobrir a luz que há dentro de cada um de nós para iluminar o mundo inteiro, este conteúdo foi feito especialmente para isso. Prepare-se para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Vamos começar. Ok, então, vamos mergulhar nas fontes que recebemos. O material central é o Evangelho de Tomé, aquela famosa coleção de ditos de Jesus. Exato, descoberta no Egito em 1945. Isso, e a nossa missão aqui é bom deixar claro, não é fazer uma análise teológica, ficar comparando com os evangelhos canônicos, nada disso. Não, o foco é outro. O foco é tentar extrair o núcleo da filosofia dele. A gente vai focar nessa busca pelo significado interior que o próprio texto promete ser a chave para não provar a morte. É uma promessa em tanto. É uma promessa radical, sem dúvida. E o que é fascinante nesse ponto de partida é que ele já estabelece o tom, né? O convite não é para crença, é para investigação. Exato. A palavra-chave aqui, que vai guiar toda a nossa conversa, é gnose. Uma palavra grega que significa conhecimento. Mas não um conhecimento de livro, certo? De forma alguma. Não é decorar fatos. É um conhecimento que vem da experiência direta, da revelação interior. O texto nos convida, assim, a uma jornada para conhecer, não apenas para acreditar. Certo, então a porta de entrada não é a fé cega, é a curiosidade, a busca ativa. E essa busca já aparece com tudo logo no segundo dito. Já no comecinho, ele diz: "Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo." O que me chama a atenção aqui é a palavra perturbará. Sim. A maioria das pessoas busca a espiritualidade para encontrar paz, conforto, e aqui o texto diz que o primeiro resultado do encontro com a verdade é a perturbação. É bem contraintuitivo. Completamente. E essa é a honestidade brutal do texto, sabe? A perturbação é o colapso das nossas velhas estruturas. O desmoronamento. Exato. É o momento em que as nossas certezas, os nossos preconceitos, a nossa visão de mundo, que a gente construiu com tanto cuidado, tudo isso começa a ruir. É assustador. É desconfortável, é assustador, é como se o chão sumisse sob os nossos pés. Mas o texto diz que logo após essa perturbação vem a maravilha. É o espanto de ver a realidade como ela é pela primeira vez, sem os filtros que a gente coloca nela. É o ahá, o momento da epifania, só que numa escala cósmica. E depois dessa maravilha, vem a frase "reinará sobre o todo". Imagino que isso não signifique se tornar um rei com coroa e cetro, né? De forma alguma. O reino em Tomé é quase sempre um estado de consciência. Reinar sobre o todo significa alcançar um estado de maestria interior. Autodomínio. Isso. É quando a pessoa não é mais um joguete das circunstâncias externas ou dos impulsos internos. Ela age a partir de um centro de quietude e poder. É o domínio sobre si mesma que, na perspectiva do texto, leva a uma harmonia com o universo. E o texto já nos dá uma pista de onde encontrar esse reino. Sim, já dá um mapa. No dito 3, que é um dos mais conhecidos, "o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior." E ele continua, dizendo que, se os líderes disserem que o reino está no céu, os pássaros chegarão antes, ou no mar, os peixes chegarão primeiro. Ele rejeita completamente a ideia de um paraíso geográfico. Exatamente.
E essa é uma das chaves do pensamento gnóstico. A divindade, o sagrado, o reino, não é algo separado da gente. Algo a ser alcançado depois da morte ou num lugar distante. Tá aqui agora. É uma realidade presente, aqui e agora. Está tanto na nossa consciência mais profunda quanto na estrutura do mundo ao nosso redor. E a frase final desse dito: nossa, é um soco no estômago. É forte, né? É. Quando vos conhecerdes, sereis conhecidos, e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Isso ressoa muito com ideias modernas de autoconhecimento. É como se o texto dissesse que a verdadeira miséria, a pobreza de verdade, não é a falta de bens materiais, Não mesmo. mas a ignorância sobre quem realmente somos. Viver uma vida inteira sem saber o que se passa dentro de si. É a definição gnóstica de miséria. A ignorância é a única escuridão, sabe? E se a gente parte desse princípio, de que a chave é o conhecimento interior, aí a forma como o texto aborda as práticas religiosas tradicionais faz todo sentido. Ah, aqui a conversa fica muito interessante. Porque o texto parece colocar uma bomba em várias práticas estabelecidas. Sim, ele desafia mesmo. No dito 6, os discípulos perguntam diretamente o que devem fazer. Querem que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Eles querem um manual de regras. Querem o passo a passo. E a resposta de Jesus é inesperada. Ele diz: não mintais e não façais aquilo que detestais. Veja como ele desvia o foco. Ele ignora completamente a pergunta sobre os rituais e aponta para a autenticidade interna. Totalmente. A preocupação não é com o ato externo de jejuar ou orar, mas com a coerência interna. Não minta para os outros e, talvez mais importante, não minta para si mesmo. Não viva uma vida que você detesta por dentro só para cumprir um papel. E isso fica ainda mais explícito no dito 14, que é talvez o mais chocante de todos. Esse é polêmico. Ele diz: se jejuardes, gerareis pecado para vós mesmos, e se orardes, sereis condenados, e se derdes esmolas, fareis mal aos vossos espíritos. Pera um pouco, orar leva à condenação? É. Isso vai contra literalmente tudo que se entende por prática religiosa. A gente precisa desempacotar isso com calma. É uma afirmação bombástica, sem dúvida. Mas ela só pode ser entendida no contexto da crítica à hipocrisia, à prática mecânica. A performance. Exato. Pense nisso como uma crítica à performance da espiritualidade. Jejuar para parecer santo aos olhos dos outros. Orar com palavras vazias para cumprir uma obrigação. Dar esmolas para se sentir superior. Para inflar o ego. Isso. Todos esses atos, quando desprovidos de uma intenção genuína, se tornam obstáculos. Eles reforçam o ego em vez de transcendê-lo. É uma crítica a quem passa a vida inteira preso nas regras mecânicas da espiritualidade. Ok, faz sentido. A crítica é ao ritual vazio. Mas aí a gente chega no dito 27, que foi um ponto central no material que recebemos para essa análise, e ele parece nos jogar na direção oposta. Aparentemente. Ele diz: se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o reino. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. À primeira vista, parece uma contradição total. Parece, mas essa é a beleza da linguagem paradoxal e metafórica do texto. Ele nos força a pensar num nível mais profundo. Então, o que é jejuar com relação ao mundo? Com certeza não tem a ver com comida. É um convite para se abster das paixões descontroladas, dos apegos materiais excessivos, do ruído mental, sabe? Das distrações que nos puxam para fora e nos impedem de olhar para dentro. É um jejum de ego. Então, esse jejum do mundo, na prática, seria menos sobre pular o almoço e mais sobre, sei lá, se abster de uma discussão inútil online. Perfeito. Ou de buscar validação a cada 5 minutos nas redes sociais, de basear a própria identidade no sucesso material. É um desafio muito mais sutil e constante. Precisamente. É um jejum de reatividade. E a segunda parte do dito segue a mesma lógica. Observar o sábado como um sábado não é só sobre não trabalhar um dia por semana. É a metáfora. É a metáfora. O sábado, na tradição judaica, é um dia de descanso e conexão com o sagrado. Aqui, a ideia é encontrar um estado de repouso interior, de quietude mental.
criar um sábado da alma. Exato. Um espaço de silêncio em meio ao caos da vida, onde a percepção do Pai, dessa realidade mais profunda, se torna possível. Então, o texto não se contradiz. Ele rejeita o ritual externo e vazio para em seguida nos dar o significado interno e profundo desses mesmos conceitos. Essa quietude, esse sábado da alma, me parece a condição necessária para o que diz o dito V. Reconheça o que está diante de teus olhos e o que está oculto a ti será desvelado. Exatamente. A ideia de que a revelação não é algo exótico, mas está bem na nossa frente, só que a gente não consegue ver por causa do barulho. A verdade não está escondida num cofre, ela está escondida em plena vista. E isso nos conecta diretamente a um dos ditos mais poéticos e poderosos do texto, o LX7. Sim, eu ia chegar nele. É aquele que diz: eu sou a luz que está sobre todos eles, eu sou o todo, de mim surgiu o todo e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira e eu estou lá. Levantai a pedra e me encontrareis lá. Uau! É uma declaração de imanência divina de tirar o fôlego. E aqui a gente vê a gnosis em ação de novo. Não é uma crença abstrata de que Deus está em toda parte. É um conhecimento que se adquire ao treinar a percepção para ver o divino no mundano. Na matéria. Na matéria, não fora dela. A madeira e a pedra deixam de ser objetos inertes e se tornam manifestações do sagrado. O desafio não é encontrar Deus, é desenvolver olhos para ver. Isso muda completamente a perspectiva. A busca espiritual deixa de ser uma fuga do mundo Sim. e se torna um mergulho mais profundo nele. Não preciso ir a um lugar sagrado específico, porque o sagrado está na cadeira em que eu sento, na árvore que vejo pela janela. A revelação está disponível a todo momento. E essa percepção da unidade entre o divino e a matéria é o primeiro passo para o objetivo final proposto pelo texto, que é a superação de todas as dualidades, a unificação. Certo. E vários ditos falam sobre isso, de formas bem enigmáticas. O dito 22 é um exemplo fascinante. Ele fala sobre o que é preciso para entrar no reino. E a lista é intensa. É preciso fazer do 2 um. Fazer o interior como o exterior, o de cima como o de baixo. E fazer do macho e da fêmea uma só coisa. Essa ideia de fazer do 2 um é poderosa, mas muito abstrato. O que isso significa na prática? É a pergunta central. A gente está falando de um processo de integração psicológica e espiritual. A nossa mente funciona em dualidades, né? Bom e mal, eu e o outro, sagrado e profano, mente e corpo. Masculino e feminino. Exato. Vivemos fragmentados. O convite do texto é para transcender essa fragmentação. Fazer o interior como o exterior é viver com total autenticidade. Fazer do macho e da fêmea um pode ser lido numa perspectiva psicológica. Junguiana, talvez? Exato, como a integração dos nossos aspectos masculinos e femininos, o ânimos e a ânima, para alcançar a totalidade do self. Então não é sobre apagar as diferenças, mas sobre integrá-las numa unidade maior, onde elas não estão mais em conflito. A passagem continua com uma imagem muito forte. Quando formardes olhos em lugar de um olho, então entrareis no reino. É uma mudança radical de percepção. Formar olhos em lugar de um olho sugere substituir a nossa visão egóica e limitada, um olho, por uma visão unificada e completa. E o resultado dessa integração, segundo o texto, é um poder transformador. Exato. O que nos leva ao dito CVI. Quando fizerdes de 2, 1, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes, montanha, move-te, ela se moverá. Como a gente interpreta isso sem cair no pensamento mágico literal? Claro. A montanha aqui é o grande símbolo dos obstáculos que parecem intransponíveis na nossa vida. Podem ser bloqueios internos, como medos profundos, ou desafios externos. Uma situação que parece sem saída. Isso. O texto está dizendo que a pessoa que alcança esse estado de unidade interior, de não fragmentação, adquire uma capacidade de alterar a sua realidade. Não é magia, é a consequência natural de um estado de consciência plenamente integrado. Quando não há mais conflito interno, toda a energia psíquica da pessoa
fica disponível e direcionada para o seu propósito. E a realidade externa começa a se alinhar com a interna. É a culminação da jornada da Gnosis. Então, ao final desta exploração, a mensagem central do Evangelho de Tomé parece ser um convite radical ao autoconhecimento como caminho para a salvação. Uma salvação que não vem de fora, Não. mas que é despertada de dentro ao descobrirmos a luz no interior do homem de luz, como diz o dito 24. É um caminho de responsabilidade total pela própria jornada. Exatamente. A centelha divina está dentro. E a tarefa é remover as camadas de ignorância que a encobrem. E isso nos deixa com uma reflexão final, baseada em um dos ditos mais curtos e, para mim, mais profundos de todo o texto. Qual seria? É o dito XLI. Ele diz apenas: tornai-vos passantes. Tornai-vos passantes. Que enigmático para terminar. Uma frase tão curta e tão aberta, minha primeira reação é pensar em desapego. Sim, Viver sem se agarrar a nada, como alguém que está apenas de passagem. essa é a essência. E é a provocação final do texto. A ideia é para continuar ecoando muito depois que a gente terminar esta conversa. O que significa viver a vida como um passante? É uma boa pergunta. Talvez signifique atravessar todas as experiências do mundo, as alegrias, as dores, os sucessos, os fracassos, sem se deixar definir por elas. Estar totalmente presente na jornada, mas com a consciência profunda de que estamos apenas de passagem. É o desapego, não como indiferença, mas como liberdade. Liberdade para experimentar tudo sem ser aprisionado por nada, enquanto se caminha em direção àquela unidade interior que o texto descreve como o nosso verdadeiro lar. Se essa jornada de autoconhecimento e transformação ressoou de alguma forma, fica o convite para se inscrever no canal Vida Plena. Curta esse vídeo para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo, compartilhe com quem possa se beneficiar e, claro, deixe seus comentários aqui embaixo. Qual dito mais chamou a sua atenção? Queremos muito saber. Até a próxima!